Ok, meus amados, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para falar da nossa querida língua portuguesa. Hoje, aula de revisão, hein? Aula de revisão. Vamos aqui fazer aqui uma revisão relativamente à regência, tanto a regência verbal quanto a regência nominal. Vocês se lembram, não é? E nós vamos direto para questões, tá bom? Vamos direto para questões. Lembrando que a regência, ela nada mais é do que aquela relação sintática de dependência entre o termo regente, que pode ser um verbo ou um nome, e o termo regido, aquele termo que vai estar associado diretamente ao primeiro termo, ao termo regente, tá bom? Então vamos lá, vamos vir aqui na nossa aula da primeira série Ensino Médio, turno noite, canal Educação, morfossintaxe, regência, que é uma aulinha de revisão. Olha aí, ó, olha só o que é a regência. É a relação sintática que se estabelece entre um termo regente, aquele que exige outro, e o termo regido, o termo exigido pelo primeiro, né? Quando esse termo regente é um verbo, nós temos aqui uma regência verbal, tá bom? Olha só, todos precisam de você. Veja aqui que esse verbo precisar, ele é um verbo transitivo indireto. É um verbo que pede a preposição de. Quem precisa, precisa de algo, de alguém, né? O termo de você é o que complementa o verbo precisar. É, portanto, o objeto indireto. Porque aqui ele traz uma preposição exigida pelo verbo. Esse de é uma exigência do verbo. Tá bom? O termo regente, quando é um nome, o termo regente, quando é um nome, aí você tem a regência nominal. Lembrando que a regência nominal, ela sempre se faz de forma indireta, ou seja, você sempre vai ter o auxílio de uma preposição exigida pelo nome. Preposição exigida pelo nome. No caso aqui, nós temos o nome necessidade, que é um substantivo abstrato. E quando se tem necessidade, tem-se necessidade de alguma coisa, necessidade é nome. Esse termo de ajuda é o complemento do nome necessidade. Perfeito? Perfeito. Né? Então, nós vamos aqui partir para questões, porque eu quero fazer a revisão em cima de cada item em cada questão. Tá? Nós vamos destacar aqui na primeira questão os verbos e vamos tecer alguns comentários relativamente aos verbos. O que é que a primeira questão está pedindo? Que nós assinalemos a alternativa em que a regência verbal está em consonância com a norma culta. Ora, se ele quer aquela que está de acordo com a norma culta, ele quer a correta, não é? Ele quer a correta. Então vamos lá, na letra A. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Turma, eu vou destacar aqui, na cor amarela, o verbo preferir. E vou tecer aqui alguns comentários em relação a este verbo. Olha, este verbo preferir, ele já traz aí, em sua própria estrutura, o prefixo pré, que significa escolha antecipada. Quando você diz prefiro português, você já descartou tudo que é disciplina. Já descartou matemática, física, química, biologia, história, geografia, porque você prefere português. É a disciplina escolhida. Então, se a ideia de escolha prévia,
Então, não há necessidade de você colocar qualquer palavra de intensidade, como mais, menos, 1000 vezes, milhões de vezes. Por quê? Porque aí vai ser redundante. O verbo preferir já traz essa carga, né, de intensidade. Né? Então, nada de mais, menos, 1000 vezes, nada disso. E nada de que nem do que. Como assim, professor? Meu amigo, lá na regência do verbo preferir, que vai ser transitivo direto e indireto, esse verbo aqui é transitivo direto e indireto, lá no objeto indireto, você vai utilizar a preposição a. Então, não dá para usar nem o que, nem o do que, porque não são preposições esses elementos aí. Sempre que você preferir, ó, esqueça mais. Pode esquecer mais, esqueça. Esqueça o do que também, esqueça. No lugar do que, você vai usar a preposição a. Aí você junta esse a com esse os aqui, dando aos. Agora, releia a frase. As crianças, obviamente, preferem os doces aos legumes e verduras. Você está preferindo uma coisa à outra. Beleza? Então, eu tenho um erro na letra A. Confere? Confere. Lindo. Vamos para a letra B, hein, galerinha? Assista uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Ah, papai. Aqui o verbo assistir, ele está empregado no sentido de ver. Nesse sentido de ver, o verbo é transitivo indireto e pede, eu vou ajeitar aqui, porque aqui ficou muito borrado e eu não gosto de coisa borrada assim não, tá? Minha letra já é feia, ainda deixar coisa borrada fica horrível. Pronto, o verbo no sentido de ver é transitivo indireto. Ele é VTI. E ele pede a preposição a. Você vai usar um azinho bem aqui, ó. Assista a uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção. E leve junto o home theater. Perfeito? Ele quer que você marque aquela que está em consonância com a norma padrão, né? Letra A e letra B estão fora. Na letra C, o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Turma, o verbo visar, quando foi empregado no sentido de pretender, almejar, ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Então, o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando a títulos e euros. Você precisa colocar um azinho aqui, ó. A títulos e euros. Porque o sentido aí é de desejar, de pretender, de objetivar. Perfeito? Perfeito. E aí, galerinha, tudo tranquilo? Galerinha de Brejo, como é que está por aí? Tá tudo lindo? Galerinha de Uruçuí, tudo bem também? Meu povo lindo de Teresina, como é que está por aí também? Tá tudo maravilhoso? Está, não está? Está tudo lindo, né? Tá todo mundo aí, olha aí, a galera toda aí. Eita, povo. Vamos lá. Letra C, D de dado. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Vamos devagarinho aqui com o verbo implicar. O verbo implicar, meus amados, ele tem basicamente dois sentidos que são muito comuns. O primeiro sentido de ter implicância, de procurar conversa. Né? Nesse sentido de ter implicância, ele é transitivo indireto e exige a preposição com. Mamãe, o Abdoral está implicando comigo. Você está procurando conversa.
Está tendo implicância. Aí o seu irmãozinho diz para sua mãe aí, está implicando comigo. No comigo tem a preposição com. Perfeito. Só que existe o verbo implicar no sentido de acarretar, de produzir como consequência. E é o sentido que eu quero que vocês observem aqui. Implicar no sentido de acarretar, ele é transitivo direto. Esse verbo aqui é VTD. VTD. Pelo amor de Deus, nunca usem a preposição em. Porque no dia a dia você fala todo dia, olha, Fernando, uma coisa não implica em outra. Pois é. Você deve tirar esse em daí, da sua vida. Uma coisa sempre vai implicar outra. O verbo implicar transita diretamente. Ele exige um complemento sem o auxílio de preposição. Eu não sei se vocês perceberam, mas a regência verbal, ela trabalha com o sentido do verbo. Existem verbos que apresentam 2, 3, 4 sentidos. E para cada sentido ele vai ter uma transitividade diferente. E outros verbos que só têm um sentido mesmo e nós estamos tão acostumados no dia a dia utilizá-lo de uma forma que de repente não é a forma adequada. E o verbo implicar no nosso dia a dia, no sentido de acarretar, nós sempre usamos a preposição em. Pois tire da sua vida a preposição em. Tire! Professor, então o que é que eu vou dizer como? O seu modo de agir implicará bons resultados. Não implicará em bons resultados, e sim implicará bons resultados. Perfeito? Perfeito. Então, é a letra D de dada a resposta. Letra D de danadinho. Ele quer a correta? Pois é a letra D de dado. Né? Olha a letra E. Qual é o problema da letra E? O problema da letra E está exatamente aqui no verbo informar. Só para você ter uma ideia, esse verbo informar, ele é transitivo, direto e indireto. Se ele é transitivo, direto e indireto, você vai ter 2 complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. A coisa é mais ou menos assim, ó. Você informa algo a alguém, ou então informa alguém de ou sobre algo. Você vai ter 2 complementos. Você vai ter um complemento sem preposição e o outro com preposição. E o problema está exatamente aí no que eu destaquei na cor amarela. Os 2 complementos que estão aí estão sem preposição. Ora, se o verbo é transitivo direto e indireto, então um desses termos que eu destaquei terá que ter preposição. Você pode botar a preposição no primeiro ou no segundo. O segundo é uma oração, tá? A Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação de prazo. Você pode fazer assim, botar só a preposição a antes de mutuários. Aí fica lindo. Ou então, você pode fazer o seguinte, deixar mutuários como está e antes da palavra que, colocar a preposição de, ficando assim. A Caixa Econômica informou os mutuários de que não haverá prorrogação de prazos. Uma coisa ou outra. Ou você coloca um azinho bem aqui, ou coloca um dia aqui. Um dos 2, tá?
Um dos dois. Ou um a ou um de. Não pode colocar os dois. Porque se você puser as duas preposições, aí você vai ter dois objetos indiretos. Ok? Ah, professor, entendi. Então está errado aí. Está errado. Então qual é a correta, prof? Meu filho, nós já marcamos, é a letra D. O verbo implicar na acepção de acarretar, de produzir como consequência. Tá bom? Pronto, vamos lá. D de dado. Vamos andar mais um pouquinho, porque eu estou achando lindo, né? Vocês aí participando comigo. Vamos lá? Eu estou achando lindo. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Olha aí, nenenzinho, vamos lá. Olha, essa questão ela é muito interessante. Olhe para as alternativas aí. Estão olhando? Na letra A eu tenho 2, 3, 4. Na letra B eu tenho 1, 2, 3. Na C eu tenho 1, 3, 4. Na D eu tenho 1, 3. Na E eu tenho 1, 2. Eu vou ficar ligadão nesse 1 bem aí, viu? Porque ele quer aquela que está certa, não é? Se a número 1 estiver errada, eu já tenho a resposta da questão. Olha como ficou legal aí pra gente. Se a 1 estiver errada, eu já tenho a resposta da questão. Né? Então vamos lá. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Turma, nós estamos falando do verbo visar, não estamos? Estamos. Em que sentido o verbo visar? Ah, sentido de pretender. Pretender. Sentido de almejar. Sim, prof, o que é que tem? Rapaz, esse verbo, nesse sentido, é transitivo indireto e pede a preposição a. Aí não é o sentido de mirar, de apontar, nem de dar o visto. Porque nesses dois sentidos, de mirar, de apontar e de dar o visto, o verbo visar é transitivo direto, ele não pede preposição. Mas no sentido de pretender, de almejar, ele transita indiretamente e você é obrigado a usar a preposição a. Então, bem aí na frase 1, visando apenas os seus próprios interesses, eu tenho erro. Porque o correto seria visando aos seus próprios interesses. Você teria que colocar a preposição a. Então, está errado. O item 1 está errado, neném. Se o item 1 está errado, eu já elimino a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Estão vendo aí? Se eu soubesse apenas o verbo visar, eu já teria respondido essa questão corretamente. Precisaria nem olhar para os itens 2, 3 e 4. Eu já sei que os itens 2, 3 e 4 vão estar corretos. Já sei. Mas vamos verificar. Nós vimos agora há pouco o verbo preferir, não foi? Nós vimos que você não pode usar nem mais, nem menos, nem que, nem do que, nem 1000 vezes, nem milhões de vezes, não foi? Então vamos lá, ó. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma, objeto direto, a quê? A aceitar qualquer ajuda do sogro. Nenenzinho, verbo transitivo direto e indireto. Não usei mais, nem menos, nem que, nem do que. E usei a preposição a, nenenzinho. Olha aí. Corretíssimo o item 2. Vamos para o item 3. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque. Aí é o sentido de almejar, de pretender. É VTI e pede o azinho preposição. Aqui está o A. Aspirava a uma posição de destaque. Linda! Linda, linda, linda. A frase 4, aspirando o perfume das centenas. Aqui o sentido agora é de sorver, de cheirar, de atrair o ar aos pulmões. Neste sentido, né, de sorver, o verbo é transitivo direto.
Aspirava o perfume, objeto direto. Então a resposta é a letra A. Pode marcar aí a letra A. Tá aí. Perfeito, hein? Diga aí que tá fácil. Não, professor, tá muito fácil. Compreendi aí, ó. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Eu vou já dar um tempinho para vocês fazerem, viu? Vou já deixar umas aqui para vocês fazerem. Olha, nessa questão de número 3, nós temos aí uma regência nominal, tá bom? Tendo em vista a relação de dependência manifestada entre um nome, olha só, entre um nome e o seu respectivo complemento, ou seja, o termo regente e o termo regido, reescreva as orações a seguir, atribuindo-lhes a devida preposição. Bem, aqui eu quero uma coisa de vocês, tá? Eu quero uma coisinha de vocês, preste atenção. Eu vou destacar aqui os nomes, tá? Os nomes que eu quero que vocês analisem junto comigo aqui, tá? Aliás, eu vou deixar vocês analisando uns 2 minutinhos, tá? Aí são os nomes. Preste atenção agora. O termo que está do lado direito, você vai olhar para ele e vai verificar se ele aceita artigo ou não. Por que você está falando isso, professor? Por uma questão simples, Neném. Olha, eu tenho bem aqui o termo regente. E tenho o termo regente. Deixa eu ajeitar aqui esse coisa aqui que está feio demais, né? Eu tenho o termo regente e o termo regido. Termo regente e termo regido, ok? Se o termo regente, que é o rapaz da esquerda, exigir a preposição a, esse a aqui é preposição, tá? Se o termo da esquerda exigir a preposição a e o termo da direita admitir o artigo a, você vai ter a junção de 2 vogais iguais, tá? E a junção de 2 vogais iguais corresponde a um A com acento grave. Aquilo que nós chamamos de crase no dia a dia. Então, este fenômeno da crase, ele só vai acontecer, né, quando você tiver um termo da esquerda exigindo um A e o termo da direita admitindo um A. Então, você vai olhar bem aí para a palavra prejudicial, verifica aí qual é a preposição que prejudicial exige, verifique se a palavra saúde aceita ou não o artigo a. Se prejudicial exigir o a e saúde aceitar o a, eu vou ter um a com acento grave no lugar do asterisco, tá bom? Vou disponibilizar 2 minutinhos para você fazer a questão 3. Na tela, valendo 2 minutos.
Ok, galerinha, lindo, hein? Vamos lá, todo mundo fez corretamente, tenho certeza. Vamos só conferir. Ó, turma, que tudo que é prejudicial a, certinho? A palavra saúde, ela é feminina. Ela aceita o artigo a saúde. O A de prejudicial mais o A de saúde vai dar um Azinho com acento grave, olha aí. Ê, professor, achei legal, hein? Perfeito. Professor, eu vou fazer até a letra B, agora, sozinho. Aliás, eu já fiz, vamos só conferir. Financiamentos imobiliários tornaram-se acessíveis. E tudo que é acessível, viu, é acessível a. A palavra população é feminina. Eu posso botar o artigo a população, não posso? Pode. Então, prof, se eu posso botar um A para a população e acessíveis a exigir um A, eu vou ter um A com acento grave. Olha aqui. Olha aqui o Azão com acento grave. Ê, prof, tô ligadão. Olha, crase, eu não sabia que era assim não, hein? 90% dos casos de crase, você resolve só com esse bizuzinho bem. 90% dos casos de crase, você resolve só com isso bem, com essa regra geral. Tá? Vamos para a letra C. Seu projeto é passível. Turma, agora tudo que é passível não é passível a. O que é passível de. Tá bom? Reformulações é uma palavra feminina. Eu posso até botar um artigo as reformulações. Juntando com o de passível, ficaria das reformulações. Mas e se eu quisesse especificar? Né? Eu vou botar aí o sentido geral. Seu projeto é passível de reformulações. Pronto. Só o de do termo passível, do termo regente. Letra D. Esteja atento. Ora, quem está atento a alguma coisa, certo? Certo. A palavra tudo aceita o azinho artigo? Não. Conjunto vazio. Então, eu vou ter só um a preposição. Olha aí, só o azinho preposição. Tá aqui, ó. Só o azinho preposição, só o azinho preposição. Tá aí. Suas ideias são compatíveis. Tudo que é compatível com. Né? Veja que aqui minhas já tem o as, né? Então eu vou usar só o com as minhas. Suas ideias são compatíveis com as minhas. Então perceba que na regência nominal, você sempre vai trabalhar com uma preposição exigida por um nome. Você vai trabalhar com uma preposição exigida por um nome, tá bom? Vamos andando mais um pouquinho. Bem, essa charge aí, ela é muito representativa do que acontece em muitas regiões, né? Em que não há, de certa forma, um cuidado, né? Infelizmente, né? E muitas pessoas são responsáveis, né? A sociedade, de um modo geral, tem um pouco de responsabilidade em relação a isso. Bem, mas vamos lá. Aê, professora, tu me deu 0. Não, só esqueci o número 1 na frente. Gente, olha que situação constrangedora. Um professor, numa sala de aula, tendo que dar aula para um marginal. E aí, quem vai cuidar dessa criança? Por que ela está nessas condições? O que foi que a levou a esse ponto? Né? É algo para nós refletirmos. É algo para nós refletirmos. Mas eu vou olhar o que está escrito aí. Aí, professora, tu me deu 0. Aí eu tenho um erro de concordância, tá? Eu tenho um sujeito tu, que é um elemento de segunda pessoa.
Eu tenho o verbo dar, quem dá alguma coisa a alguém. Esse verbo dar é transitivo direto e indireto. Zero é o objeto direto e esse me é o objeto indireto do verbo dar. Portanto, esse verbo dar transita direta e indiretamente. Quanto à regência verbal, está perfeito. O erro que tem na fala do garoto é de concordância. Tá bom? É de concordância. É uma linguagem bem coloquial, né? Bem formal. Professora, quando deveria dizer professora, tá? Mas quanto à regência, tá legal. Eu quero fazer uma referência ao verbo esquecer aqui. O verbo esquecer, turma, assim como o verbo lembrar, eles podem ser pronominais, tá? Pronominais. Pronominais são verbos que são conjugados com o auxílio de um pronome. Lembrar-se, esquecer-se. Esses dois verbos, quando são pronominais, são verbos transitivos indiretos e pedem a preposição de. Quem se lembra de alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Tá? Mas também eles podem ser verbos não pronominais. Sem pronomes, não pronominais. E quando eles são verbos não pronominais, eles são transitivos diretos. Eles exigem um complemento sem auxílio de preposição. Olha bem aí a fala da professora. Não. Só esqueci o número. Veja que ela não usou pronome junto ao verbo esquecer. Ela não usou pronome. Esqueci. E quem esquece, esquece algo. O que foi que ela esqueceu? O número 1. O verbo esquecer aí é transitivo direto. É transitivo direto. Exige um complemento sem auxílio de preposição. Se nós tivéssemos usado aí um pronome, por exemplo, não, só me esqueci, aí eu teria que colocar o de. Não, só me esqueci do número. Uma coisa é você esquecer e outra coisa é você se esquecer. Não se esqueça de mim, não se esqueça de mim. Não se esqueça. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Nana Caymmi. Onde você estiver, não se esqueça de mim. O nome daquele filme, Esqueceram de Mim, tem erro de regência. Porque ele usou esqueceram, não usou pronome. Se ele não usou pronome, não deveria ter usado o de preposição. O correto seria esqueceram-se de mim. Era o nome correto do filme. Era para ser esse. Então, pronto, vamos lá. Sobre a charge acima, analise as afirmativas que considerar corretas, com C, e as erradas com E. A fala do garoto exprime um sentimento de conivência com o que a professora fez. Ela é com ele, a fala dele, né? Exprime um sentimento de conivência com o que a professora fez? Claro que não, rapaz, isso aí tá errado. E na letra B? A regência verbal presente na fala da professora está incorreta. Oh, meu Deus. Acabei de falar que está correta, não foi? É errado isso aí, galera. Né? Está corretíssima. Falta no período da professora uma preposição, já que o verbo apresentado é transitivo. Não, ele não é transitivo indireto. Ele é transitivo direto. Ele é um verbo não pronominal. Está errado. Ele é direto. D. A regência verbal na fala do aluno está incorreta. Não, não está incorreta. A regência verbal não está incorreta. Ela está corretíssima. O que está errado lá é exatamente a concordância verbal. Mas quem dá alguma coisa a alguém. O verbo transita direto e indiretamente.
tá? Não há nenhuma regência incorreta na figura, nem verbal, nem nominal. Sim, sim. Letra E, pode marcar. Letra E, pode marcar. A letra E, pode marcar. Corretíssima. Então, eu tenho A, B, C, D erradas e a letra C e a letra E certíssima. Próxima questão. E aí nós temos mais duas coisas para analisar. Nós temos duas charges aí. Duas charges. Dá para você me assaltar mais rápido? Preciso chegar logo em casa para assistir a novela. Ô, gente. Olha, gente. Ei, galerinha. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Analisando o que está na charge 1, tá? Vamos analisar aqui. O verbo chegar é um verbo de movimento, não é não? Você nunca mais vai usar a preposição em. O verbo chegar, ele exige a preposição a. É um verbo que não transita, ele é intransitivo. Quem chega, chega a algum lugar. Nunca chega-se em lugar algum. E outra coisa aqui que nós estamos... Então, bem aqui, dá para você me assaltar mais rápido? Preciso chegar em casa. Não. Você precisa chegar a casa. Chegar a casa. Tá? Outra coisa que tem aqui é o verbo assistir, galerinha. O verbo assistir aqui está empregado no sentido de ver. E nesse sentido ele é transitivo indireto e pede a preposição a. Não pede? Então, para assistir a novela. Olha o detalhe aí. Qual é o problema? Qual é o problema que eu tenho na charge 1? Professor, já sei qual é o problema da charge 1. Com o verbo assistir. É porque o verbo assistir pede a preposição a e a palavra novela é feminina e aceita o artigo a. O a do assistir com o a de novela teria que ter um a com acento grave aqui, prof. Né? Teria que estar desse jeito, a novela. Teria que estar desse jeito aqui. Tá? A novela. Então, eu tenho dois erros aí na charge 1. Na charge 2, seja sincera. Você está namorando comigo ou com a minha carteira? A partir de hoje, ninguém vai namorar com ninguém. Ah, eu namoro com o Abdoral. Você não namora com ninguém, já disse. O verbo namorar é um verbo transitivo direto. Preposição com, nunca. Nunca. Verbo transitivo direto não pede preposição. Então, esse comigo aqui está errado. Esse com aqui também está errado. Para corrigir essa frase, seria assim. Seja sincera. Você está me namorando ou a minha bolsa? A minha carteira. Você está me namorando ou a minha carteira? Seria essa forma. Baseada aí na charge 1 e também na charge 2, vamos responder a questão. As charges apresentam desvios de regência verbal em relação à norma culta da língua portuguesa. Já vimos os desvios. Assinale a alternativa correta quanto à regência e ao uso ou não da crase. Veja aí que você vai só olhar as frases que estão aí e ver aquela que está adequada quanto à regência e quanto ao uso da crase. Vamos lá. Na letra A, você está namorando a mim, aqui já tem um erro, né? O correto é você está me namorando ou a, bastaria um azinho aqui, ou a minha carteira. Né? Então aqui eu tenho um erro. Você está namorando eu ou a minha carteira? Nada de eu.
Você está me namorando ou namorando-me? Ou a minha carteira? Então aqui eu só uso eu na função de sujeito, viu, turma? Muito cuidado com a palavra casa. A palavra casa, ela só vai aceitar esse azinho aqui quando ela vier determinada, especificada, uma casa qualquer. Casa de papai, casa de mamãe, tá bom? Quando ela vier sozinha, ela não vai ter o artigo. Precisa chegar. Quem chega, chega a. Pois o a está bem aqui, ó. Precisa chegar logo a casa. Tá legal aí. Casa não aceita artigo aí, viu? Por que que não aceita? Porque não está especificada. Para assistir a novela, tudo lindo. Quem assiste, assiste a, mais o a de novela, um a com acento. Marque a letra C. Professor, e a letra D de dado? A letra D de dado é porque, como a palavra casa não está especificada, não vai ter artigo, tá bom? Se não vai ter artigo, não vai ter o acento. Vai ter só o a preposição do verbo chegar. Por isso que ela está errada. E na letra E, precisa chegar logo em casa. Não, você não chega em casa, você chega a casa. Para ver a novela. Não, quem vê, o verbo ver, turma, é transitivo direto, né? A novela é o artigo, objeto direto. Tá bom? Turma, espero que vocês tenham gostado da revisão. Vimos aí o verbo chegar, o verbo assistir, o verbo visar, verbo preferir, verbo lembrar, verbo esquecer, verbo... qual foi mais? Vimos vários verbos aí, né? Então, espero que vocês tenham revisado legal e a gente se encontra em agosto, tá? Para dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Um forte abraço e até lá. Fui!